Olá, com vocês aqui Assembleando da Depressão. Eu vou falar nesse vídeo a respeito do Evangelho puro e simples. O que me motivou a fazer esse vídeo foi o fato de nós falarmos muitas vezes a respeito da pregação do genuíno Evangelho e até então nós não termos citado o que é esse genuíno Evangelho. O Evangelho não é placa, embora o Evangelho em si contenha a ordenança de que o ser humano congregue, onde ele esteja participando ativamente de uma comunidade, inclusive onde possa tomar a Santa Ceia. Todavia, o Evangelho não é apenas isso. Essa fração faz parte do todo, mas ela não é o todo. O Evangelho seria melhor definido se nós iniciássemos na pessoa de Deus, até porque não se pode falar nisso sem que se inicie por essa pessoa. Então nós podemos enumerar alguns pontos que vão definir o que é o verdadeiro Evangelho. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Número 2. Nós escolhemos pecar. Eu sei, alguns de vocês vão discordar de forma veemente de mim. Tudo bem, o propósito do vídeo não é aqui afirmar se Deus criou ou não criou o mal. O propósito do vídeo é falar sobre o Evangelho. Voltemos a isso então. Depois de o ser humano ter escolhido pecar, o texto de Romanos 3:23 nos afirma que todos pecaram através dessa escolha e através dos seus pecados presentes e destituídos foram da glória de Deus. Não havia um justo sequer, não havia ninguém. Isso está expressamente exposto também no livro de Romanos, quando no capítulo 3, igualmente, Paulo vai citar o salmista que está referindo-se à pessoa de Deus. Eu procurei um justo, não havia sequer um. Ezequiel também faz menção a isso quando ele diz que não havia sequer um para se colocar na brecha entre o povo e Deus. Isaías também vai dizer que os pecados fazem separação entre o Senhor Deus e nós. Então todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E se todos pecaram, nós temos mais um texto que vai nos chamar a atenção. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. A morte foi introduzida no mundo, na vida das pessoas, através do pecado, tanto física quanto espiritual. Então nós já temos aí alguns pontos a enumerar. Criados à imagem e semelhança de Deus, pecados, caídos da glória de Deus, depravação total. O salário do pecado é a morte. Não havia sequer um justo, ou seja, não houve exceções. Todos caíram em Adão. Não houve sequer uma pessoa que permaneceu justa depois desse fato. E constatando isso, de que não havia sequer uma pessoa capaz de interceder pelos demais, e nós já estamos de posse da informação de que o salário do pecado é a morte e de que a alma que pecar, esta morrerá. Logo, para que se pudesse perdoar os pecados, era necessária a morte. Todavia, a morte de uma pessoa em si não é capaz de perdoar, de apagar os pecados que ela própria cometeu. Que, a propósito, ela só está morrendo devido aos seus próprios pecados e a essa herança corruptível que ela recebeu na queda. Ela apenas está colhendo aquilo que plantou. Para que pudesse ser perdoado seu pecado, era necessário que alguém justo possuísse uma vida santa, justa, sem nenhuma corrupção, sem nenhum pecado, oferecesse pelos pecadores. Todavia, não seria suficiente que ele fosse apenas um homem perfeito. É necessário que ele também possua a natureza divina, para que ele possa fazer esse elo de ligação entre Deus e os homens. E a solução está na segunda pessoa da Trindade. Filipenses 2:5-8 vai nos demonstrar como o Senhor Jesus Cristo desceu à terra e morreu pelos nossos pecados. Hebreus afirma que ele levou uma vida santa, uma vida justa, que ele era um sumo sacerdote digno de ser adorado, de ser exaltado, justamente por ter passado pelas mesmas tribulações, pelos mesmos sofrimentos, por ter passado pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas tentações que nós passamos e ter sido vitorioso em cada uma delas. Então nós já temos mais um ponto a destacar. Deus se fez homem, viveu de forma santa e justa, morrendo pelos pecadores. Ele não possuía pecados? Não. O que significa que cada uma das atitudes do Senhor Jesus Cristo são um bom exemplo para nós seguirmos. Mas quando ele assumiu a nossa natureza pecaminosa, o texto de Gálatas 3:10 vai dizer que ele se fez maldição por nós. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele tomou nossos pecados, assumiu-os como se fossem deles e concedeu-nos a sua justiça. Por isso que quando Deus olha para nós, olhando através do filtro chamado Jesus Cristo, ele pode nos chamar de filhos, mesmo nós sendo as mais perversas das criaturas, mesmo nós só tendo a graça dele nos sustentando. E é exatamente esse o ponto. Todos nós que estamos
vivendo em Cristo, fomos salvos única e exclusivamente pela sua graça misericordiosa. Não merecíamos estar aqui, não merecíamos a salvação, não merecíamos nada disso. E é isso que diferencia o cristianismo de todas as demais religiões. Conduta moral entra no pacote do cristianismo, mas não é um ponto central como em outras religiões. O simples fato de nós estarmos em algo genuinamente novo, que é o cristianismo do Novo Testamento, temos então uma boa argumentação lógica. Se alguém fosse inventar, ele se basearia nos padrões já existentes, já testados, já comprovados, para espalhar essa mentira com maior veracidade, com maior fundamentação. Todavia nós podemos crer nessa revelação justamente pela mente criativa de Deus ter nos dado a solução que nós nunca esperaríamos, a graça. De alguma forma, aquele momento que o céu enegrece é a manifestação de um Cristo, por causa dos nossos pecados, distante da comunhão divina. Então ele brada Elohi, Elohi, lama sabachthani, que havia sido profetizado pelo salmista. E aquela cena ilustra como o ser humano vive afastado de Deus. Cristo proclama, está consumado, e ele morre pelos nossos pecados, provando que ele nos amava. A cruz não é só uma prova de amor, a cruz também é um chamado à responsabilidade. A ira de Deus e o amor de Deus, elas estão unidas, elas são indissociáveis na cruz. Enfatizar apenas o amor criou uma geração de evangélicos descomprometidos com Deus. Enfatizar apenas a ira vai criar uma geração de cristãos descomprometidos em pregar o evangelho para que as almas sejam salvas. O caminho é que nós possamos unir essas duas verdades e proclamar que na cruz tanto a justiça de Deus foi saciada, quanto o amor de Deus foi manifesto. Como não era possível apenas ele morrer, ficar morto, porque ele não possuía pecados, ao terceiro dia ele ressuscitou. Também como prova de que Deus Pai aceitou o seu sacrifício e recebeu a sua oferta em prol dos pecadores. No livro de Atos nós temos manifesto que o único nome que pode salvar é o nome do Senhor Jesus Cristo. Pedro chega a dizer, arrependei-vos e sede batizados em nome de Jesus. E uma referência àquela forma que o próprio Jesus Cristo havia dito de ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Temos mais um ponto em xeque aqui. Arrepender-se dos nossos pecados. Mostrar frutos de arrependimento é reaver as coisas que você tomou pelo seu pecado. Tal qual Zaqueu. A Epístola aos Romanos também vai nos afirmar que precisamos crer que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, para que possamos herdar a salvação. Fé e arrependimento fazem parte da salvação pela graça. De sorte, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Se você gostou do vídeo, clique aqui embaixo, inscreva-se no nosso canal, acompanhe semanalmente um episódio novo do nosso vlog do Assembleiano, sempre sobre um assunto atual e pertinente, para você analisar e refletir sobre ele. Se você der um joinha aqui embaixo, você nos ajuda nas visualizações. Compartilhar no Facebook também é muito importante, pois ainda é uma das redes mais acessadas. Obrigado, meus irmãos, fiquem com Deus e até a próxima.